quinta-feira de chuva forte, que fez com que o Guaíba transbordasse, após chegar ao maior nível desde a enchente em 1941, Porto Alegre amanheceu com sol, entre nuvens, nesta quinta-feira. E quem vai explicar pra gente o que está acontecendo no mundo é a Paula Nobre, que está aqui já no estúdio, acompanhando, está no meio dos dois nesse debate. A cara dela estava maravilhosa. Olhando aqui os dois. Agora me diz uma coisa, desde quando foi seu apelido é PP? Desde sempre, Gente, Você não sabe sabia. Por quê? Porque é Felipe com 2 P's. Aí é PP. Pode me chamar de PP também, viu? Tá feito, tá Fica à vontade de me chamar de PP. Prazer, PP. Gente, vamos falar. Tem muita coisa. Mas peraí, é essa a explicação ou você quer discordar? Não, eu concordo com o Fernando. Ainda bem. Só porque ele já trouxe Vocês viram que eu cheguei e trouxe aqui a paz. trouxe Eu a adorei. paz. Não, É isso aí, o gente. clima Trouxe fica um clima bom, clima bom, tenso clima entre bom. eles. É uma coisa É complicada. isso aí, gente. Vamos falar. Tem muita coisa da meteorologia. Primeiramente, bom dia a todos vocês aqui. Muita coisa do tempo nesses últimos dias, né? Chuvarada para um lado, muito calor para o outro, né? São os extremos climáticos que a gente tem vivido aqui no Brasil. Falando sobre o Rio Grande do Sul. Gente, nos últimos dias, nos últimos 3 meses, pelo menos 9 ciclones extratropicais passaram pelo Rio Grande do Sul. Causaram tudo que a gente acompanhou nos últimos tempos. Muita chuva, inundações, alagamentos, mortes. Já chega a 50 o número de mortos causados em decorrência aí dessas fortes chuvas dos últimos dias. E falando sobre o Guaíba, a gente precisa falar sobre esse rio que fica ali às margens de Porto Alegre, da capital, fica perto ali da grande Porto Alegre. A gente viu, você falou que desde 1941 não se tinha uma cheia tão alta, assim, o nível do rio não tinha subido tanto. Eu fiquei impressionado com a imagem que eu vi no TikTok hoje de manhã do rio, lá na região de Bento Gonçalves. A água já quase na altura da pista da ponte. São assim, vários negócio rios, assustador. Todos os rios ali da região, né? Isso, perfeito. A gente está falando desse que fica ali na grande Porto Alegre, mas vários rios, Rio Mearim, vários rios ali do Rio Grande do Sul, enfim, ultrapassaram a cota de inundação. Ontem, esse nível já estava chegando à sua cota, que é de 3 metros. Chegou a 3 metros e 17 centímetros. Olha só, ultrapassou a cota de inundação. Pela TV e pelo YouTube. Pois é, lá no ano de 1941, quando houve a inundação, esse rio ultrapassou ali, avançou a grande Porto Alegre, fizeram um muro Mauá, são 14 comportas ali em volta desse rio para que essa água não ultrapasse. Mas, enfim, essa água ultrapassou, esse muro foi fechado no início dessa semana, colocaram também vários sacos ali de areia para conseguir tentar conter o avanço dessa água, mas não teve jeito. Olha só, teve ondas, inclusive, desse rio que atravessaram, acabaram inundando, alagando ali a grande Porto Alegre. Hoje de manhã, esse rio já estava em 2,90 metros. Boas notícias. Tá descendo. Tá descendo. E essa é a expectativa da Defesa Civil, que entre hoje e amanhã o nível desse rio comece a descer. Mas e o tal do firme. ciclone que estava na costa? Muito boa sua pergunta. O que está acontecendo? A gente está falando de vários ciclones nos últimos dias. Ciclone se forma em alto mar. É comum que a gente tenha a aparição desses ciclones, enfim, em várias épocas do ano. Mas, gente, nós tivemos ciclones que passaram em cima do Rio Grande do Sul, outros que só ficaram na costa do Rio Grande do Sul. Este último ficou na costa, e afastado. Aí ele causou esse mau tempo. Não foi ele o Não causador, foi ele. não foi ele. É a formação desse ciclone, é um sistema de baixa pressão, outros fatores que provocaram chuva forte no Rio Grande do Sul. Mas aí rola as fake news, a gente sabe, a gente que trabalha com meteorologia sabe que existe o ciclone, a formação dele, mas dessa vez não foi ele o causador dessa chuva forte. Agora, a Defesa Civil tem essa expectativa de que vai baixar e etc, mas Exatamente. tem um encontro da comitiva do governo do estado para uma discussão de distribuição de verba, de apoio com infraestrutura, para tentar resolver esse quadro, porque evidentemente os fenômenos da natureza já são previstos. Não houve do outro lado um investimento, e aí não é dessa gestão, mas ao longo dos anos, para que se preparasse o Estado para isso. Essa reunião vai trazer que tipo de perspectiva? Então, Aros, a questão é a seguinte: mais fenômenos vão acontecer nos próximos dias de acordo com a Climatempo. Ou seja, isso está previsto já. Está previsto, está extremamente previsto, porque a gente tem o El Niño, a gente fala desse fenômeno da natureza aqui sempre, a gente tem falado aqui no Morning Show. Esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico vai fazer com que mais ocorrências, mais ciclones extratropicais, mais chuvas aconteçam ali na região sul do Brasil. Então, assim, região de Porto Alegre, região sul, vai ter que estar muito bem preparada. Então, essa reunião, ela não vai ser
ser somente para reduzir os fatores, tudo que aconteceu nos últimos dias, os danos, os estragos. Essa reunião, ela precisa também acontecer para que a gente olhe mais para frente. Vai acontecer mais vezes, vai ter mais inundações, vai ter mais alagamentos na região sul, porque a meteorologia prevê isso. Não tem jeito. Falando sobre hoje e amanhã, temos boas notícias. 2 boas notícias aqui para vocês. Não somente esse clima menos tenso aqui entre vocês, gente. Temos 2 boas notícias. A primeira delas vai diminuir a chuva no Rio Grande do Sul, Pepe. Que bom. Que bom. Vai diminuir. Temos boas notícias, temos sol aparecendo no Rio Grande do Sul entre hoje e amanhã. Essa é a expectativa da Defesa Civil, que vai fazer com que o nível dos rios diminua. Assim como você disse, não é somente esse da Grande Porto Alegre, o Rio Guaíba. São vários outros rios, extremo sul gaúcho, norte gaúcho, tem muito rio inundando cidade. Esse nível vai descer entre hoje e amanhã, com essa expectativa da Defesa Civil, com o tempo mais firme. O tempo firma, o sol aparece, tudo melhora ali na região do Rio Grande do Sul. Aros, pessoas queridos. Posso fazer uma pergunta, Paulinha? Tem risco de granizo hoje de novo? Porque ontem... Não, muito bem. Em São Paulo? Vamos falar agora da região sudeste do Brasil, muito bem. Ontem aqui em São Paulo, aquela chuvarada toda assustou muita gente, assustou muito paulistano, né? A gente tava na rua, de repente viu um granizo gigantesco. O que a gente faz aqui? Opa, vai para um lado, vai para o outro. Assustou. Teve gente ali, moradores do meu condomínio, pensaram, será que estourou o vidro do meu carro? Será que aconteceu? Eu fechei a janela da sala aqui, porque comecei a ouvir um barulho. Falei, o que tá acontecendo? Pois é. Aí eu parecia um bombardeio. Pedregulhos batendo na janela aqui. Ontem a gente tinha expectativa, a gente tinha chegado de uma frente fria aqui sobre o estado de São Paulo, ela chegaria um pouco mais à noite, chegou um pouquinho mais cedo, no fim do dia. Com a atmosfera aquecida do jeito que ela tá, essas temperaturas muito altas que a gente tem visto, frente fria mais atmosfera aquecida, tivemos um combo aí irresistível para que esse... Mas de tudo, o pessoal fica mais tranquilo mesmo quando descobre que a chuva é de granizo e não de granito, porque aí machucaria mais. Depois você explica que é granizo e não granito. Aí a pessoa fica até aliviada, ela pensa que é um pedaço de pia caindo assim. Então é granizo, né, para ficar mais fácil da turma entender, senão danou-se. É isso aí. Não é, Paulinha? Danou-se. Eu só lido com granizo. Meteorologia é só isso. É isso, você sabe que se alguém fala pra mim, olha pra mim e fala, vai chover granito hoje, eu falo... Você nem discute mais. Nem discorda, Você nem tenta explicar. Que maldade. Às vezes eu explico, às vezes no elevador. Eu gosto da cara de alívio da pessoa quando eu explico que não é granizo. Mas, gente, vamos lá. Vai ter chuva hoje aqui sim, no estado de São Paulo, aqui na capital paulista, mas a chuva mais forte de hoje aqui do estado se concentra sobre áreas litorâneas, litoral norte, litoral sul. Nada do que a gente viu no início desse ano. É uma chuva mais forte só em comparação à capital paulista. Aqui na capital, chuva de fraca a moderada intensidade. Temos alguma? Que você fez essa cara pra mim? Mas melhor que o calor. Mas melhor que o calor, né? Calor, eu não tô vendo nada. Pois é, então tem previsão de chuva sim hoje, mas é chuva fraca, nada do que a gente viu ontem, até porque a atmosfera já está mais fria, já temos aqui um ar mais fresco. Este frescor, esse tempo mais fresco que deixa vocês mais agasalhados aqui ao meu lado hoje, vai perdurar até amanhã. No sábado, a temperatura sobe, chega aos 30 graus. E aí tem previsão de chuvinha já nesse fim de semana, a partir do domingo. 30 graus, mas nada do que a gente viu anteriormente. A gente... mais fresquinho. Não, a gente registrou 36,3 graus aqui. Pelo amor de Deus, fez muito calor. Ninguém aguenta. Paulinha, você fica de olho então e conta pra gente se tiver novidades. Vamos aguardar essa reunião para saber as medidas que vão ser adotadas de fato. Mas, Aros, te interrompendo, é o que eu disse. Essa reunião ela vai de fato trazer medidas pelo que aconteceu, os danos, os desastres, mas ela precisa acontecer também olhando mais para frente. Olhando o futuro, né? Prevenção, né? Dá para saber que ruas vão alagar para você tirar a população, porque acaba... Tem os alertas. Sim, né? tem os alertas da Defesa Civil, muito bem, da Defesa Civil, e até porque essas ruas normalmente elas ficam ou em áreas de encostas, então assim, as pessoas que ficam em áreas de encostas, elas já são avisadas, ou melhor você sair da sua casa, deixar seu ambiente, levar suas coisas, ou pessoas que moram ali próximas aos rios mesmo, como é o caso de pessoas que moram ali perto da Grande Porto Alegre mesmo, ali na Grande Porto Alegre, perto desse rio Guaíba e de tantos outros rios, como a gente comentou. Tem alerta da Defesa Civil e essas pessoas já estão ali de olho, já ficam, observando o que vai acontecer. Mas vocês sabem que é uma coisa que sempre me deixou incomodado em São Paulo. Essas regiões a gente tem, por causa dos rios, você sabe que tem a área de recuo. Aqui em São Paulo mesmo, próximo, né, da várzea do
do Tietê, ali do Pinheiros, a gente sabe que aquelas regiões alagam e tal, que nem deveria haver a construção de casas ali, porque é uma área de risco, ponto. Sim. E aí é uma questão da natureza mesmo. O Rio precisa desse espaço, é algo natural. Mas eu fico louco quando eu vejo na região central de São Paulo uma placa que diz assim, área sujeita ao alagamento. O cara parou, colocou uma placa para dizer que é uma área sujeita ao alagamento, mas nunca na história ninguém parou para pensar como faremos para não alagar. Então a gente sabe que são os mesmos lugares que alagam sempre. Mas nenhuma prefeitura na história parou para resolver a questão. E às vezes o prejuízo às vezes de indenização que a prefeitura paga é muito maior do que se fosse para desapropria aquela área e faz um espaço de escoamento. É um negócio que eu não entendo. Toda vez que essas placas eu fico parado olhando ali, pô, o cara sabe que vai alagar. E assim, a área sujeita a alagamento está numa praça. Você fala, gente, peraí. É sério que a prefeitura não vai fazer nada? Porque são coisas diferentes. Você está numa área de ocupação irregular ou você está numa região próxima a rios e etc. Essa é uma questão em que o Serviço Geológico Meteorológico vai avisar, a Defesa Civil vai atuar e tal. Agora, dentro de áreas urbanas nas cidades... Perto do estádio do Palmeiras. Na minha Moca, tem 2 quadras da minha casa. Toda vez que eu passo ali, eu fico olhando... É o único defeito da Moca. Não tem defeito, isso é um desvio de curso. Não há defeito na Moca, isso é um desvio de curso que será corrigido. Precisamos trabalhar... O defeito da prefeitura. É a prefeitura, Moca. Isso, entendi. Mas não é louco um negócio desse? Agora é muito importante, inclusive, que a população em qualquer região, gente, não é só no Rio Grande do Sul agora por ocasião das chuvas, em qualquer lugar, os alertas da Defesa Civil, eles são extremamente importantes, porque há o risco. Por que você vai se expor? Então, a Defesa Civil manda SMS, tem regiões que eles usam carro de som, tem todos os caminhos para fazer com que a população seja alertada antes do perigo, de fato, acontecer. Então, não podemos ignorar. É importante que as pessoas fiquem atentas. E hoje a informação está disseminada, ela chega a qualquer lugar. Não vale pagar para ver, porque o custo pode ser a vida. Poxa, aquele vídeo do senhor dentro de casa... se recusando a sair com o auxílio dos bombeiros, porque ele diz assim, não, as minhas coisas estão aqui, você via tudo boiando. Poxa, é óbvio, tem um desespero, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. É doloroso. Mas aquilo me doeu tanto, porque é a vida dele ali, ele estava colocando a vida dele em risco. Então a gente não pode chegar no limite disso. A minha avó dizia uma coisa que eu acho que é a frase mais certa que tem, que se vão os anéis e fiquem os dedos. A gente precisa, o resto a gente conquista, a gente vai trabalhar, vai ser duro, mas a nossa vida não tem reposição. Não é igual videogame. Então a gente precisa cuidar. E a Defesa Civil, a Paula lembrou muito bem, faz esses alertas, a gente precisa ficar super atento a isso. E atento também à previsão do tempo aqui da Jovem Pan, né, Com gente? certeza. Porque de fato a gente faz um trabalho muito bacana, muito bonito aqui, de prevenção, enfim, ajudar essas pessoas para que elas se orientem, tenham mais informação em relação à meteorologia, se preparem. É isso aí, é prestação de serviço. Isso é a Jovem Pan. Prestação de serviço é isso. Tinha uma vinheta aqui que dizia isso. Olha só, a Paula Nobre volta logo mais na programação aqui da PAN, trazendo muito mais informação sobre o tempo. É só ficar ligado pra gente saber o que vai acontecer. Até mais, beijo.